pessoal, tudo bem? Eu sou César Pierini, espiritualista, e hoje eu vou postar aqui um vídeo em que eu fiz junto com o querido Ricardo Cury, em que nós falamos sobre experiências mediúnicas, experiências fora do corpo, o que é a mediunidade, qual o propósito hoje de sermos médiums ou não, pessoas normais, mas que têm uma intuição, uma sensibilidade aguçada, com uma nova visão sobre espiritualidade, ok? A partir da próxima terça-feira, às 20 horas, eu estarei aqui online respondendo perguntas, trazendo assuntos legais relacionados com multidimensionalidade, comunicação com espíritos e, sobretudo, o propósito de vida. Então, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, que ele tem crescido cada dia mais e eu estou muito feliz. Quero saber quem é você. Escreve aqui, comenta, me diz quem é você, o que você achou, de onde você é. Vamos fortalecer a nossa comunidade, ok? Gratidão, bom vídeo para você. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje para falar de um tema que eu, sinceramente, até um pouquinho tempo atrás, eu tinha um pouco de receio de falar. E o César também, né, César? Sim, é verdade. E, A gente diz que a gente saiu do armário espiritual. exatamente. Acho que na nossa vida, não só por ser homossexual, ou, na verdade, acho que não só LGBTs, não importa. Qualquer seja a sua orientação sexual, você tem muitas saídas do armário na sua vida. E uma delas é falar sobre espiritualidade de uma maneira simplificada, desmistificada e sem medo de tocar nesse assunto, porque tem tantas ideias, existem tantas crenças, tantos condicionamentos, tantas limitações, inclusive sobre esse tema que a gente quer tratar hoje, que é mediunidade. E curioso que o meu processo, daqui a pouco o César, eu quero que ele fale um pouquinho do processo dele, mas só para elaborar aqui, a minha transformação começou graças a uma experiência mediúnica, que eu nem sabia, na verdade, na época, o que era uma experiência mediúnica ou esse termo, né? Porque eu não frequentava centro espírita, não tinha uma prática espiritual, uma prática de meditação, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E foi muito interessante, que foi no meu quarto, inclusive, acho que eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas deve ter gente de primeira vez, mas só para falar que eu tinha muita vergonha e muito medo de falar sobre isso até um pouco tempo atrás. Acho que eu falei pela primeira vez alguns meses atrás sobre isso. E hoje eu não quero falar só sobre essa experiência, eu quero trazer alguém que também tem muitas experiências, que é meu companheiro, que me acompanha com todas as minhas loucuras espirituais, minhas aventuras, e eu também acompanho as experiências dele, que parecem loucuras, mas não são, elas são muito reais. Loucura é o que as pessoas vivem hoje aí, né? Loucura é o que a gente considera normal. O normal é o sofrimento, é, é o medo, é a escassez, é a ansiedade, a depressão. Para mim, isso é loucura. A realidade espiritual, a conexão com o plano espiritual, com os mentores, com os guias, com a intuição, porque existem muitas maneiras de você ter experiências mediúnicas, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Para mim, isso é a realidade. Então, o que é loucura? O que é realidade? Eu acho que vai ser interessante a gente falar sobre isso também, né, César? Com certeza, vamos sim. E só para finalizar, que essa experiência que eu tive foi com meu avô que já tinha desencarnado, né? Eu senti a presença dele, senti o olfato, o cheiro, senti o cheiro forte dele. Foi muito interessante. E senti também que havia um outro ser, um outro guia espiritual meu, e ele falou assim, olha, eu quero passar uma mensagem. Os dois falaram, a gente quer passar uma mensagem para você. E aí eu peguei um papel, uma caneta, comecei a escutar, sentir e escrevi assim com muita clareza, com muita tranquilidade. Então essa foi a minha primeira experiência mediúnica espiritual quando eu tinha mais ou menos de 22 para 23 anos. Já tinha tido outras experiências diretas, né? Mas antes disso já tinha tido outras experiências que eu nem sabia narrar o que era.
porque eu tinha muito medo de lidar com isso, né? Quando era criança, principalmente. Mas eu não sabia, né? Eu sentia presença, sentia coisas estranhas e sempre verificava o armário e o banheiro antes de dormir, porque eu sentia que tinha alguma coisa ali. Era muito interessante. Mas eu acho que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai começando a lidar melhor com essas coisas, ou não, ou a gente coloca para dentro do armário. Por isso que a gente está querendo aqui tirar isso do armário, e eu quis convidar o César para falar sobre isso, como foi o processo dele, porque todo mundo, se a gente observar, tem algum tipo de mediunidade. Só que ninguém nunca nos orientou, ninguém nunca nos educou com relação a isso. A gente não teve educação espiritual. A gente teve educação científica, lógica, racional, biologia, química, física, a gente teve matemática, história, geografia, mas ninguém nos educou espiritualmente. E eu acho que a sua história mostra muito isso que, né, César, que como você não teve esse amparo, você acabou sofrendo por causa disso, né? E talvez tenha outras pessoas sofrendo hoje, e eu acho que a sua história traz muita clareza. Conta pra gente um pouquinho. Bom, vamos lá. Então, para quem chegou agora, boa noite. Sou o César Pierini, E se apresenta também, companheiro. deixa, tem gente que não conhece É. você, o que você Eu sou faz. companheiro do Ricardo, né? E além de companheiro do Ricardo, eu sou educador, também sou terapeuta, numerólogo, trabalho com hipnose, com meditação, com processos de autoconhecimento e principalmente com busca de propósito existencial, sobretudo através da numerologia e também de equilíbrio mediúnico, né? Eu queria contar aqui para vocês um pouquinho como começou a minha história aí com a mediunidade, né? Na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uns processos que aconteciam à noite, desde quando eu nasci. Então, só para o pessoal saber, eu fui adotado por uma família. Assim que eu nasci, saí da maternidade, eu fui adotado, eu fui para uma casa, para uma família completamente católica, apostólica romana. O sonho do meu pai era ter sido padre, e por pouco minha mãe também não foi freira, né? Foi para um pensionato de freiras, tal. Enfim, eles se conheceram e todo o conhecimento espiritual que eles tinham era dentro da Igreja Católica, né? E desde que eu nasci, eu tinha experiências noturnas em que acontecia um som estranho, eu me via levantar, e ao mesmo tempo em que eu me via em pé, eu via que meu corpo também estava deitado na cama, né? E isso sempre foi acompanhado de muito terror, porque junto com essa experiência, outras formas de vidas apareciam para me atacar, dizendo que iriam me matar, que iriam acabar com a minha vida, que não iam descansar enquanto não acabassem comigo. Então eu tive esse terror noturno até os meus 9 anos de idade. Todo dia às 3 horas da manhã começava, e meus pais então me pegavam, me levavam para o meio da cama deles e faziam oração. Então meu apelido era anticoncepcional, porque às 3 horas da manhã eu estava no meio da cama dos meus pais e eu ficava até o dia amanhecer só assim para me acalmar. Então eu passei por alguns ciclos. Esse foi meu primeiro ciclo mediúnico e para minha família aquilo era pesadelo, né? Então quando alguém falava que tinha pesadelo, eu achava que pesadelo era você ver seu corpo deitado fora da cama, ter um espírito te ameaçando. Para mim, pesadelo era isso, porque era isso que eu tinha todas as noites, né? E aí depois, depois dos meus 9 anos, esse ciclo de terror noturno ele parou e eu comecei a ter outros tipos de experiência quando eu estava em alguma situação de perigo, né? Então, quando eu ia fazer alguma coisa que eu, de repente, não deveria fazer,
traquinagem de criança, tal, ou então quando eu realmente estava numa situação perigosa. Eu sempre fui uma criança muito levada, eu pegava rabeira de caminhão, fazia coisas terríveis. E também, às vezes, me metia em umas encrencas com outros meninos lá do bairro, tal, sobretudo por questão de ser um pouco diferente, né, por conta da sexualidade, um bullying na escola, tal. E até os meus 17 para 18 anos, eu tive mais um ciclo de 9 anos em que todas as vezes que algo perigoso estava para acontecer, um ser se apresentava para mim e me orientava e falava, não, você não pode fazer isso, está errado. Como que acontecia isso? Eu usava um escapulário, como eu era de família católica, sou de uma família católica, um escapulário que acho que vocês devem conhecer o que é um escapulário, é um cordãozinho que tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. Então, para mim, quem aparecia era Nossa Senhora do Carmo. Eu achava que era Nossa Senhora do Carmo, porque o meu escapulário apertava no pescoço, apertava mesmo. E aí esse ser falava dentro da minha cabeça, eu via uma luz rosa, né? Essa mulher muito amável, que me tratava como um filho, falava que não era para eu fazer, ou para eu tomar cuidado, que eu não fizesse tal coisa. Então esse ser sempre me acompanhava, que achava que era Nossa Senhora do Carmo, né? Bem depois eu vim saber que esse ser, na verdade, tem um outro nome, é um ser que a gente tem uma relação muito bonita, que já foi minha mãe em uma encarnação, né? Que atende por nome de Maria, mas não é Maria Nossa Senhora, né? É outra Maria. Mas, enfim. Até que esses aspectos mais violentos noturnos, eles voltaram a acontecer aos 18 anos. Eles voltaram a acontecer, eu voltei a me ver ao lado da cama, e aí começou a ficar pior. Tudo bem eu contar, assim, Ricardo, a história com detalhes? Conta o quanto você achar necessário. Ok. Pessoal, vocês não estão ficando assustados, não, né? Eu vou contar esse relato para depois a gente falar o que é isso, né? Então, Lógico, assim, ótimo. tem um porquê nós estarmos contando esses relatos. Depois Ó, a gente vamos vai fazer um falar sobre suspense isso. aqui. Vocês estão gostando? Vocês querem que ele continue? Ou quer que pare? Vocês que mandam, né, César? Vamos ver o que vocês estão Exatamente. achando. Se vocês estão gostando, vocês falam, Ó, tem mais continua e dê pessoas que têm outras likes. histórias também, com certeza. Dê sua curtida. Ótimo, então vamos continuar. Então, Só ótimo. que aí Vamos quando lá. voltou, nessa terceira fase, vamos dizer assim, né? Então, nesse novo ciclo que se iniciou aí aos 18 anos, eu comecei a sair do meu corpo novamente, via meu corpo deitado, e aí eu começava a ouvir sons, gemidos de seres gemendo de dor, pedindo ajuda. Eles só faziam sons terríveis, sons infernais de pessoas gemendo de dor, né? E aí começava, de um dos lados lá da minha casa, vinha um ser desse gemendo. Oh, era um som terrível. Aí, de repente, outro ser do outro lado, e mais um, e mais um, e mais um. E, de repente, eles iam se aproximando, o som ia ficando cada vez mais forte, próximo da minha casa, centenas de espíritos sofredores, gemendo, gritando, chorando. E ficava um som infernal mesmo. Até que a porta da minha casa começava a fazer... As janelas começavam a bater. E aí eu entrava num pânico absoluto e eu era puxado com força. Eu sentia um tranco no meu umbigo que fazia tchum! E eu puxava e eu levantava. Acordava, sentava na cama. Então eu comecei a ter isso com frequência. E conversei um dia com uma amiga mais velha do meu trabalho, que eu já trabalhava aos 18 anos, que eu voltei a ter uns pesadelos que eu tinha na infância, né? Então essa minha amiga falou, olha, isso não é pesadelo, isso daí é outra coisa. Você quer conhecer o lugar que eu frequento? E essa minha amiga, então, me levou para a Federação Espírita Kardecista, aqui da cidade de São Paulo. E aí eu fiquei, me encontrei minha turma, entendi o que era aquilo, que era mediunidade, comecei a me desenvolver, fazer os cursos na federação, mas as respostas eram sempre muito limitadas, muito curtas, eu não tinha domínio daquilo, o acesso ali era, você ficava numa sala, alguém tinha um corpo mediúnico numa sala fechada, você não podia fazer perguntas, e aquilo estava já me incomodando, e eu queria me aprofundar mais. Só que eu tinha medo
dos ataques espirituais. Então, eu fui fazer outros estudos. Aí fui estudar numerologia, fui estudar tarô, fui estudar hipnoterapia, porque eu queria encontrar outras maneiras de trabalhar pela espiritualidade que não fosse com essa mediunidade ostensiva, porque eu só via coisas terríveis, né? Até que eu tive uma experiência noturna, numa dessas experiências, em que eu me vi em um outro lugar, em que eu estava vestido de branco, tinha uma senhora do meu lado, uma senhora negra, baixinha, com um turbante na cabeça, bem velhinha, uma senhora negra bem velhinha, que ela falava, calma, filho, fica calmo, que tá tudo bem. Eu estava em pânico, né? Ao lado tinha uns tambores. Então, eu tive uma experiência em que eu fui levado para um outro lugar. E ali me chamaram para ir para um outro lugar, que foi um templo de Umbanda. Eu falei, bom, comecei a ter experiências frequentes com a Umbanda, e aí eu fui até a Umbanda fazer uma iniciação, fazer o meu estudo, meu desenvolvimento mediúnico, e lá foi muito interessante, porque realmente nesse local, na Umbanda, eu fiquei por 9 anos também, e ali eu pude desenvolver realmente minha espiritualidade, conhecer quem eram os meus guias, saber como trabalhar, como me equilibrar, e eu fiquei bastante tempo nessa casa fazendo meu estudo. Depois de 9 anos, também entendi que não era mais nesse local, me consagrei como sacerdote de Umbanda, o Babalorixá, dirigente espiritual, mas entendi que o meu caminho não era o das religiões. E desde então, eu comecei a ter alguns acessos dos meus mentores espirituais que me orientaram a buscar um caminho do autossacerdócio, ou seja, em que você é responsável por você mesmo, sem religiões, sem dogmas, sem essa estrutura religiosa, né? Por quê? Porque eles começaram a me orientar que o estado de mediunidade ou paranormalidade, ou seja lá o nome que a gente dê, o rótulo que a gente dê para essa sensibilidade, pode ser evidência, isso que nós estamos vivendo é um trânsito evolutivo. Ou seja, todos nós, seres humanos, vamos experienciar esse trânsito em que vão ocorrer aberturas no nosso DNA, abertura no nosso genoma mesmo, de coisas, de habilidades que nós desconhecemos. Então, qual que é a orientação que hoje eu recebo da espiritualidade? Que nós não podemos nos fechar dentro de conhecimentos que não têm a intenção de abrir, né, a sua ritualística, ou de reconhecer novas maneiras, novas percepções, sem ser aquelas que já estão padronizadas, para que a gente possa fazer esse trânsito evolutivo e que a mediunidade não seja mais considerada coisa de gente estranha, excêntrica, pessoas que se vestem de um jeito específico, ou pessoas que se comportam como anjinhos do céu, né? Ou gurus, pessoas especiais, né? Então, na verdade, o que a espiritualidade vem mostrando para a gente, isso também para o Ricardo, é que o contato com a espiritualidade faz parte desse trânsito evolutivo em que todos os seres humanos vão passar, certo? Sim, é isso mesmo. Pessoal, a gente está querendo trazer aqui uma abordagem aberta. Nossa live aqui chama Abra Consciência, não é? Então, a nossa intenção é abrir a nossa consciência para, primeiro, entender melhor a partir da nossa experiência, a gente está compartilhando aqui nossa experiência, para que talvez você, ao escutar, perceba que isso pode acontecer na sua vida também. Pode ser que aconteça em sonhos, como alguém aqui falou, né? Que é muito comum. Existem muitas manifestações espirituais. Na verdade, o sonho é totalmente espiritual, né? Mas digo, contato mediúnico no sentido de você acessar outros seres, espíritos, ou até ancestrais, pessoas da sua linhagem, né? É muito comum isso. E às vezes você não se lembra. Muitas vezes você não se lembra e tem vezes que você se lembra. Isso deveria ser tratado com muita naturalidade. Por quê? Qual que é a única certeza que a gente tem da vida, né?
A única certeza que a gente tem é que a gente vai deixar esse corpo. Então, claro, a gente está encarnado é para a gente ver aqui encarnado. Mas sem uma consciência espiritual, sem a gente compreender de que nós não somos apenas esse corpo, isso facilita a nossa jornada. E aí facilita muito porque, pensa só, daí vamos falar sobre agora, abrir um pouquinho sobre os diferentes tipos de mediunidade, foi algo que eu escrevi até num texto hoje à tarde, que as pessoas não se dão conta que quando elas têm uma ideia no momento de inspiração, no momento que elas estão se sentindo conectadas, elas estão felizes, elas estão ali num estado elevado de consciência, num estado de paz, num estado de amor, e de repente ela tem uma ideia assim genial, puf, ela, de fazer um novo trabalho, de começar um novo negócio. Pode ser que ela queira, né, mudar o trabalho dela ou inovar o trabalho dela, e ela não sabe de onde veio essa ideia. Mas ela sentiu, ou ela parece que ele escutou uma voz, teve aquele plim, aquele eureka, né, César? Isso Exatamente. acontece muito. O que isso significa? Isso Como você significa. vê isso, César? Porque eu vejo como intuição, eu vejo como pode ser uma canalização, eu vejo como, às vezes, um toque, mesmo gentil, um sussurro, pode ser um suspiro de um mentor espiritual, pode ser muitas coisas, né? Exatamente. Então, para vocês perceberem, né? A gente acha que intuição é algo muito místico, místico no sentido assim de muito que tem que ser uma pessoa muito especial para ter um clique desses que o Ricardo falou, né? Essa intuição, em determinadas situações, esse DNA ele fica muito mais aberto. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando uma mãe dá à luz, a genética do corpo dela muda. Então, quando o filho dela está chorando, ela sabe se ele está chorando de fome ou se ele está chorando de dor. Né? Então, a mãe ela tem essa ligação mesmo quando o filho cresce. Às vezes aconteceu um acidente de carro, alguma coisa, a mãe toma aquele susto, fala, aconteceu alguma coisa com meu filho. Quantas histórias a gente já ouviu de coisas como essas? Né? Nossa, é Não muito precisa, comum. não precisa ser médium, não precisa. Por exemplo, eu tenho uma relação com o Ricardo que eu sinto o Ricardo e o Ricardo sente a minha situação. Então a gente sabe quando um não está bem, quando o outro não está bem, a gente sente. Tudo Sim, bem, a gente vem trabalhando a nossa sensibilidade, a nossa mediunidade. Só que essa capacidade, ela é inerente a todos os seres humanos. A ciência considera a maior parte do nosso material genético como DNA lixo. Vocês acham que é possível que a natureza, o universo, iria criar uma coisa tão complexa como o DNA humano para que aquilo fosse considerado lixo? Na verdade, é que a ciência não sabe qual a função de um monte daquelas cadeias de DNA, RNA, aquelas ligações, eles não sabem. E nós também não sabemos como usar. Isso não está ativo. Isso mostra que nós somos uma espécie em trânsito e que todas as pessoas podem desenvolver a sua sensibilidade extrasensorial. A gente está preso aqui na terceira dimensão e a gente acha que a gente só pode perceber através dos sentidos sensoriais, dos órgãos dos sentidos, da visão, da audição, do tato, paladar, olfato. Isso só me deixa perceber a terceira dimensão, que é essa dimensão que nós estamos. Terceira dimensão por quê? Largura, altura e profundidade. Tudo acontece dentro da terceira dimensão. E inclusive o tempo. O tempo, da maneira como a gente conhece, o tempo cronológico, ele se dá passado, presente e futuro dentro dessa dimensão, dessa realidade tridimensional. Fora da tridimensionalidade, o tempo acontece de outra maneira. E existem dimensões que já não existe mais o tempo. Então não existe mais passado, presente e futuro. Quando a gente faz uma meditação, como o Ricardo ensina tantas práticas, o que a gente faz? A gente vem para o agora. E o agora é a porta para as outras dimensões.
Então, quando a gente está no estado de presença, no estado do momento presente, no estado do agora, através de uma meditação, a gente começa a nos sintonizarmos com percepções extrasensoriais. A partir do quê? Como que a gente entra em estado de presença? A gente entra nesse estado de presença através de várias coisas. Práticas boas e saudáveis e limpas, como a respiração, a mentalização positiva, afirmações positivas. A gente entra em estado de conexão com uma hipersensibilidade que nos leva a reconhecer campos sutis mais elevados. Agora, se você fizer uso de uma droga, de uma coisa que tem origem com tráfico, com morte, você vai ter percepções extrasensoriais também, só que com toda essa carga de morte, de tráfico, e de coisas que vão te conduzir a se ligar, se sintonizar com frequências mais baixas, involutivas, certo? Então, como que a gente trabalha a nossa mediunidade e A já aproveitando... famosa, só uma coisa, a famosa bad trip. Já ouviu falar? Alguém que Exato. usou uma droga e a pessoa teve uma viagem muito ruim, ela acessou um estado muito baixo de consciência, se sentiu mal, se sentiu densa, atacada, sentiu a energia ir lá pro poço, pro fundo do poço, né? Exatamente. Exatamente. E como uma pessoa falou aqui no Instagram, só de você repetir eu sou paz, luz e amor, você já sente a sua vibração alterar. Então o que que acontece? Como o Ricardo falou no começo dessa live, nós não aprendemos nem mesmo a meditar, que dirá dar esse passo que vem a partir do estado de presença, o passo além do estado de presença, né? Então, a gente está tentando estruturar aqui no Ocidente, nós que estamos reunidos hoje, vendo essa live, fazendo esse tipo de trabalho, fazendo esse questionamento, a gente está tentando ancorar mesmo a energia de autocentramento no sentido de que você vai olhar para dentro de você e a partir desse olhar para dentro de você, você começa a ter percepções de outras coisas e de outras realidades. E isso não são pessoas especiais. É óbvio que espíritos em dimensões superiores, o desenvolvimento deles, ele se dá também através do conhecimento da multidimensionalidade, certo? E a gente tem uma visão também errada de que existe, isso aqui é a vida, então aqui estamos vivos, certo? Agora, aí a gente morre, então tem o mundo dos mortos, né? Que Aquela ideia. ilusão, né? Que ilusão. E aí tem o céu e o inferno, e no máximo um purgatorinho ali, que o pessoal chama de umbral ainda, quem é kardecista, espírita, umbandista, sabe que existe, chama de umbral, né? Gente, isso aqui é uma das maneiras de existir. E nem é das melhores, pelo contrário, tem muito chão além disso daqui. Então a gente não pode achar que a vida é isso aqui. A vida é tudo. A vida é aqui, a vida é lá, a vida é em lugares que a gente não pode nem conceber, porque não cabem dentro da nossa cognição de terceira dimensão. A gente sabe que existe até 13ª dimensão, a gente já sabe que existe. Que estão ali consciências arcangélicas muito grandes, e que não é aquele anjinho com asinha, coisa assim, não. São forças muito grandes, das quais a gente não consegue nem conceber como é um lugar como esse. Né? Que regem o universo, que regem galáxia, que regem sistema solar. É outro tipo de inteligência que a gente dá esse nome meio romântico, né? Anjo, arcanjo, porque é a linguagem religiosa, é a linguagem que traz uma emoção, mas não é muito mais do que isso, né? É muito difícil ou quase impossível da nossa mente compreender. A espiritualidade nos traz certas informações, tem canalização, tem livros publicados, ou até as experiências que a gente pode ter, né, de conexão com algo muito transcendental, que isso está se tornando cada vez mais comum, mais natural, porque a gente está num processo de retorno
a nossa casa espiritual, o planeta está passando por um processo de ascensão, para quem não sabe, né? É bom deixar isso muito claro. Nós estamos, por mais difícil que hoje esteja a vida no planeta Terra, coronavírus, crise de todos os tipos, contaminação, poluição, né? Floresta indo por água abaixo, a gente está se sutilizando, a gente está ficando cada vez menos denso. Esse excesso de densidade está no processo de purificação para a gente se conectar cada vez mais com aquilo que é real. Aquilo que é real é aquilo que é eterno. Isso aqui, como o César falou, é transitório. Isso aqui é um planeta de transição. Isso aqui é um planeta de experiência passageira, que você não fica aqui para sempre. Então, o seu destino, a sua meta é a morte do corpo físico. Olha que interessante. Qual que é a meta de todo ser humano? Isso é forte de falar, né, César? Mas é importante falar. A sua meta é não ficar aqui. Você tem que entender isso. E a partir do momento que você começa a, sabe, lembrar disso, porque a gente não quer ver, a gente não quer lembrar porque a gente está muito preocupado em pagar conta, a gente está muito preocupado em se relacionar, em só tirar proveito das coisas, egoísmo, ganhar dinheiro, só eu, tudo voltado ao eu. Então, uma vez que você rompe com a mente limitada, e como você rompe? Expandindo, abrindo a consciência através da meditação, dos ensinamentos, dessas coisas aqui, desses compartilhares de experiências. Quando você escuta algo desse tipo, quando você escuta, nossa, olha o que ele falou, a nossa meta é a morte. Pois é a meta de todo mundo. A meta é a transformação, a meta é a evolução e a morte é a evolução. Para alguns pode soar um pouco pesado, mas não é pesado, porque é a sua percepção de que a morte é pesada que deixa isso pesado. Mas não é nada pesado, é natural, como qualquer outra coisa. Assim como você tem que comer, daqui a pouco você vai ficar com fome, é natural. Morrer é natural também, só que ninguém quer falar sobre isso. Porque aí teria que ser uma outra live, né, César? Porque que é assim. Essa tua Mas fala me lembrou um meme que eu vi um tempo atrás, que eram dois bebezinhos dentro da barriga, dois gêmeos dentro da barriga, aí um perguntava para o outro, você acredita que existe vida depois da barriga? Aí outro bebezinho, eu não, ninguém nunca voltou para falar como que é, né? Então assim, é exatamente isso que a gente vive. O que o bebê dentro da barriga vive é uma vida inteira, né? Quando ele sai, ele pode estar achando que aquilo é a morte dele. Aí começa mais uma etapa. E é o mesmo que acontece aqui. Quando a gente sai daqui, começa uma outra etapa, né? Aqui é o campo da limitação. Você não lembra o que acontece do outro lado. Você não lembra nada do que você viveu. Quando a gente entra aqui, toda a nossa consciência, ela é reduzida, afunilada a um processadorzinho mental minúsculo, que é o que a gente tem para operar aqui. A gente só consegue ver e perceber e sentir as experiências que a gente programou para essa vida e para essa encarnação. E uma das coisas que eu gosto de dizer é que, assim, embora o Ricardo tenha dito que a função da vida é a gente chegar até a morte, só que como essa realidade ela está dividida entre passado, presente e futuro, a gente tem que passar por esse tempo, né? E esse tempo cronológico da maneira como ele se manifesta e a nossa consciência está orientada aqui a perceber ele. A questão é como que a gente vai passar esse tempo até chegar à nossa morte, entendeu? Porque se a gente saiu de uma condição e veio para cá, deve existir algum propósito. Não deve ser à toa que a gente está aqui. A gente vai voltar para outro lugar, né? Ou a gente vai para outro lugar. Não sei se a gente vai voltar exatamente para o mesmo lugar de onde a gente veio. Mas se a gente está aqui, a gente tem que se perguntar por que a gente está aqui. Não é possível que a gente gere todo esse custo para a vida e para a natureza. Bilhões de formas de vida morrem anualmente para que as pessoas se alimentem. A quantidade de água, de recursos naturais que são gastas durante a nossa vida inteira para que a gente venha para cá e não faça nada de significativo, ou pelo menos
Não pare para olhar, para tentar entender quem é você e por que você está aqui. Por que você vive? Qual que é a função disso? Nem que seja para a gente desenvolver algum sentimento, uma compaixão, algo melhor. Entende? Então, o pessoal está pedindo para voltar a falar dos sonhos, voltar a falar de outras questões. Então, vamos. Ó, tem uma pergunta aqui muito legal da Marina, falando assim: dê dicas para lidar com a mediunidade. Quando você já sabe que tem uma missão espiritual e se sente pressa. Então, acho que seria bom dicas para lidar com a mediunidade. Se você pudesse compartilhar algumas dicas. olha, Depois eu vou responder. eu vou falar uma Ver coisa para outras vocês. perguntas aqui. Existem várias maneiras da gente aprender a lidar com a nossa mediunidade, né? Estudo não tem outra saída sem ser estudo. Então, hoje tem muita coisa, muito livro, de muita gente bacana para se estudar. Hoje a internet, ela oferece acesso a pessoas muito legais, muito conectadas, que também podem trazer informação, estudo. Eu não sei se é possível a gente desenvolver a nossa mediunidade sem passar por algum lugar com a mediação de alguém que entende um pouco desses processos. Só que aí o que acontece? A gente pode cair no problema do controle, da manipulação, que são coisas que acontecem. Né? Quem já passou por casas, centros espirituais, por terreiros, por templos, sabe que muitas vezes existem dinâmicas de controle e manipulação. Então, o que eu aconselho? Se você tem mediunidade, você percebe que você tem essa sensibilidade, sofre ataques espirituais, procure um lugar para você se desenvolver. Faz uma bela de uma oração, peça para Deus, para os seus mentores te levarem até um lugar. Peça para a sua espiritualidade levar você aonde você deve ir, ou para você acessar o conhecimento que você deve receber, certo? Para você não cair em situações das quais você fica preso e não consegue, ou tem muita dificuldade de se desvencilhar depois. Primeiro passo, pede para a sua espiritualidade te levar. Só que o problema é que a gente está numa pandemia, né? Então, não tem exatamente. Só que aí, é que o César não falou, eu tô antecipando. Ele vai montar um grupo daqui a pouco para falar sobre isso, sobre esses assuntos, né, César? Depois tá saindo do forno um trabalho. Forno. Eu tô montando, eu sempre trabalhei presencialmente, eu passei a minha vida dentro de templo, dentro de centros, dentro de terreiro, para tentar entender, para tentar, né? E tendo que lidar com algumas questões. Conheci pessoas que foram maravilhosas, que ensinaram tudo o que sabia. Conheci pessoas que eu aprendi, inclusive, o que não se deve fazer também, né? Porque a gente aprende em todos os lugares que a gente vai. Então, a gente sempre aprende. Agora, como que a gente encontra um lugar em que as pessoas podem dar a oportunidade para a gente experimentar, até para a gente errar, até para a gente exagerar, para saber qual a diferença entre uma conversação mental, um animismo e mediunidade, né? Então, assim, a gente precisa ter esse espaço e ser tratado com dignidade, né? Isso precisa existir. Então, passando a pandemia, eu espero que isso seja possível de acontecer, porque eu estou sentindo muita falta, e eu imagino que quem esteja em casa deve estar sentindo também, porque como eu não estou trabalhando essa energia, e para mim minha mediunidade é ostensiva, eu preciso trabalhar fisicamente com isso. O que acontece? À noite eu tenho muito sonambulismo, muito. Então, assim, às vezes meus mentores vêm à noite, né? Às vezes eu falo línguas estranhas, às vezes o Ricardo não consegue dormir, a gente tem que dormir em cômodos diferentes, né? Então, assim, mediunidade precisa ser trabalhada, né? Por quê? Porque senão, não só atrapalha o sono da gente, do companheiro da gente, mas senão a gente fica suscetível a ataques espirituais, a influências que podem levar a gente para vícios, para questões negativas. Mas se eu for passar o primeiro, o beabá, a gente tem que fazer o seguinte: primeira coisa, escolher que tipo de informação a gente está consumindo. Quem tem mediunidade, sensibilidade, a gente não pode assistir televisão.
não pode assistir Datena, não pode assistir Desgraça, não pode ficar vendo jornal, não pode. Tira isso da sua vida. Televisão é para você escolher um filminho gostoso para você assistir comendo pipoca, entendeu? Música, a gente não pode ouvir música de sofrimento, ou sem você não sei viver, se você for embora vou morrer. Se vocês olharem música, só fala lixo, ou então coisas nada a ver, né? Então, assim, tem que escolher o que a gente vai consumir. Hoje tem muita música linda, que fala coisas legais, coisas boas, entendeu? A gente tem que... informação, consumir, de todos os Você vai tipos. consumir de informação e também de alimentação, porque Com aquilo que certeza. você consome, que você coloca para dentro de você, comida, imagina você coloca muita violência, muita carne, muito Veneno. agrotóxico, muito veneno, muita porcaria, bebida alcoólica, quando você bebe ou você usa algum entorpecente, alguma coisa que te anestesia, gula, a própria gula, comer demais, tudo isso você se alinha com uma energia um pouco torta. Então você acaba atraindo uma vibração não muito favorável para o seu desenvolvimento espiritual. E não só atrair a energia obsessora, né? Você vai ter pensamentos ruins, você vai ter sonhos ruins, vai ter uma noite ruim, você vai ter emoções ruins, você vai ficar desalinhado. Então eu sempre falo para as pessoas, em todos os cursos que eu dou, que nós somos ah, influenciado por 7 fatores. Existem 7 fatores que determinam a nossa realidade: como nós pensamos, como nós sentimos, como nós falamos, como nós fazemos, o que a gente trabalha, o que a gente consome de comida, o que a gente consome de informação e como e com quem a gente se relaciona. Então isso o tempo todo, 24 horas, está interferindo na nossa manifestação da realidade, como a gente manifesta a nossa realidade. Então, como a gente se relaciona também com o plano espiritual. Então, como você vai se relacionar com um plano elevado, um plano de amor, de paz, se você está ingerindo coisas no seu corpo que não te dão paz, não te deixam um estado de amor e de alegria? Isso é muito óbvio, mas num planeta onde, sei lá, 90%, não sei qual é a porcentagem exata, mas uma alta porcentagem ainda vive de uma maneira inconsciente, achando que é normal assistir filme de terror, de guerra, comendo ao mesmo tempo e acha que é normal o sofrimento, que o sofrimento é legalizado, você tem que ficar muito atento, porque você está num lugar que é um pouco hostil, né, César? É um Aham. lugar que você precisa estar bem vigilante, muito atento. Se você não tem essa atenção contínua, por isso a importância da meditação diária, se você não tem a sua prática de oração, sua prática de sutilizar a sua vibração, defumar sua casa, daí você pode até falar, né, banho de erva, enfim, não é muito a minha especialidade, mas tudo isso, você não cuida da sua energia, que tipo de energia você vai atrair, né, César? Exato. Então, deixa eu só responder uma coisa aqui, que Uhum. aqui o pessoal tá perguntando aqui no Instagram, que é o seguinte. Perguntaram por que a gente é obrigado a dar espaço, né, para espíritos no nosso corpo, sendo que esse corpo pertence ao nosso espírito, né? Veja bem, essa é uma crença que vem dessas religiões, que tem ensinamentos e que tem coisas maravilhosas. Só que, se você acreditar que o médium é um ser diferente, é um ser espiritual, tudo que vem depois, ou qualquer outra justificativa, não tem espaço para acontecer. Aí a gente fica preso a coisas do tipo, se você não desenvolver sua mediunidade, sua vida não vai para frente, entendeu? Gente, é o que a gente falou no começo dessa live. A mediunidade, ela é um trânsito, nós estamos em trânsito evolutivo. Todas as pessoas serão médiums. Qual que é a questão que a gente tem que se perguntar agora é, para que serve a mediunidade? Isso aí está abrindo. A gente percebe essa conexão já multidimensional. Veja bem, se a gente está se conectando com coisas que
que não são boas, o que a gente tem que fazer? Fechar as nossas portas. A gente está tendo a oportunidade da vida, do universo, nesse momento de transição humana, transição pessoal, em que estão abrindo as nossas percepções multidimensionais. E isso é evolução. Pode até falar em darwinismo. A gente não, se você quiser acreditar na teoria da evolução, você pode imaginar isso. A partir do momento que você tem um monte de DNA que ninguém sabe para que serve, isso está sendo aberto. Se você faz tudo errado, né, a partir desses 7 pontos que o Ricardo falou, se você não se preocupa, como você trata as outras pessoas, o que você consome como comida, a informação que você consome, que você fala, não sei o quê, você está abrindo portas de regiões mais densas. Eu tenho falado bastante isso no meu canal do YouTube, que eu comecei há 2 meses atrás. Inclusive, se vocês puderem me seguir, é como está escrito no meu perfil do Instagram, Caesar, ou seja, César em latim, que se escreve Caesar S. Pierini. Tenho falado sobre multidimensionalidade. A questão não é, a gente não veio aqui com mediunidade aberta para ficar incorporando e descarregando pessoa que faz tudo errado na vida. Entendeu? O médium, o lugar do médium, sabe onde é? Aonde ele quiser, aonde ele sentir no coração, que ele vai canalizar uma coisa boa para trazer uma coisa linda para essa realidade. Lugar de médium não é só dentro de terreiro, dentro de centro, não. Lugar de médium é numa baita hidrelétrica, fazendo energia limpa, porque ele canalizou uma maneira de colocar aquilo em prática. Lugar de médium é sendo um baita terapeuta, com certeza. Mas não só pronto-socorro espiritual para ficar limpando gente que toda semana vai lá no centro, fala a mesma coisa e não faz nada de diferente. Entendeu? Então, todo mundo vai abrir mediunidade. Essa coisa... Médicos, tem muito médico médium. Exato. Tem muito professor. Nossa, tem de todas as profissões. Não é só, porque tá no meio da espiritualidade, né? Exato. Perguntaram aqui sobre o que eu acho sobre o evangelho no lar, né? O evangelho no lar, para quem não sabe, é uma técnica passada pelo espiritismo em que existe uma versão do evangelho com uma interpretação espírita, que é lindo. Quem não conhece, é muito legal de conhecer. E aí existe essa técnica que uma vez por semana, num horário específico, você vai sentar na sua casa e você vai fazer essa prática para que você possa liberar espíritos obsessores, espíritos sofredores que possam ter alguma ligação com você, ou possa estar nesse ambiente, ou para doutrinar e liberar esses seres, certo? Eu acho que isso é muito legal. Só tem uma coisinha que não é dito no kardecismo, no espiritismo, também na Umbanda não é muito comum, embora a Umbanda seja mais aberta para coisas novas que se apresentam, né? Quando não bota aquela caixinha e fecha o conhecimento no que já conhece, né? Que é, muitas vezes, os seres que vocês estão doutrinando ao fazer o Evangelho no Lar são outras versões menos evoluídas de nós mesmos. Isso é exatamente a série que eu estou gravando agora sobre multidimensionalidade. É muito complexo, a gente tem que fazer uma outra live para falar sobre o conceito de mônadas, ou seja, eu superior. Nós já somos autorrealizados numa dimensão fora desse plano dimensional, nós já somos seres autorrealizados. Esse ser autorrealizado, ele está tendo experiências diferentes. Ele se desdobra de diferentes formas, em diferentes dimensões, em diferentes tempos cronológicos. E muitas vezes o que nós estamos limpando são ou registros nossos de outras encarnações, porque se o tempo só existe na terceira dimensão, uma vez que a gente tem esse entendimento multidimensional, a mesma coisa que você viveu no passado ou que você vai viver no futuro, fora do tempo cronológico, está acontecendo simultaneamente. Isso é muito complexo para a gente tratar nessa live, mas a maioria dos seres que nós estamos doutrinando durante o Evangelho no Lar, a maioria somos nós mesmos. E é muito importante fazer isso,
seja com o Evangelho no Lar, seja com o Ho'oponopono, seja com a liberação de ancestrais. Quem Seja que com vocês acham que silêncio. são? Exato, com a meditação. O Ricardo, ele dá um curso maravilhoso chamado Liberação de Ancestrais. Liberar para prosperar. Quem vocês acham também que são os seus ancestrais? Vocês também. Quem que você acha que foi seu tataravô? Às vezes foi você. Então, muitas vezes, esses processos, as liberações que nós estamos fazendo, somos nós mesmos. E a Sim. gente tem que abrir. É por isso que a gente não pode ficar preso ao conhecimento de uma única religião. Chegou o tempo do alto sacerdócio, a gente abrir, expandir a nossa consciência. O que é expandir a consciência? É quando eu não tenho o meu ponto de vista limitado a uma coisa que eu acredito. É quando eu consigo, ok, eu estou aqui, eu vivi isso, eu consigo ver a vida, eu entender a espiritualidade deste ponto de vista do qual eu estou, da minha ótica. Mas eu consigo aceitar e conceber que o ponto de vista que o Ricardo está vendo a espiritualidade é um ponto de vista que somente ele pode ver. Então, a partir do momento que eu consigo assimilar não só o meu ponto de vista, mas o ponto de vista das outras pessoas, sem achar que elas são demoníacas, que o delas está errado, o meu está certo, que o meu é o melhor de todo mundo, que ninguém sabe nada, só eu, a partir desse momento a gente tem uma expansão de consciência. Então, o convite que é feito pela espiritualidade nesse momento é que a gente possa expandir a nossa consciência. Expandir a consciência não é só tomar enteógenos, plantas de poder, que são formas maravilhosas, mas é a gente saber que também existem outros caminhos que também não são só esse. É a gente agregar todas as óticas para tentar entender o que é isso. E a gente só vai fazer isso juntos. Posso contar um conto indiano rapidamente, Ricardo? Pode. A gente tem mais 5 minutos. 5 minutos, né? Então, tem um conto indiano que é o seguinte, que tinha um grupo de cegos, tinham vários cegos numa cidade indiana, e que eles sempre tinham ouvido falar que o elefante era um bicho magnífico, tal. Só que eles nunca tiveram contato com esse elefante. Até que um dia passou um elefante pela cidade. E aí todo mundo ficou alvoroçado, que queria conhecer o elefante, que queria conhecer o elefante, e os cegos também ficaram. E aí os cegos foram até esse elefante. Chegando até o elefante, um cego pegou na perna do elefante e falou: nossa, o elefante é igual o tronco de uma árvore. E foi embora. Outro cego passou por ali, pegou na orelha do elefante, falou: nossa, o elefante. Falaram que o elefante era um negócio tão grande, o elefante parece uma pele de borracha, molenga. Foi embora. Um outro cego pegou na tromba do elefante, falou: o elefante parece uma mangueira. E um outro cego colocou a mão na barriga do elefante, falou: nossa, o elefante é igual uma parede. E aí eles foram embora. Mais tarde, esses cegos se encontraram e começaram a falar: nossa, eu conheci o elefante é maravilhoso, ele parece uma parede grande, áspera. O outro falou: você tá ficando doido? O elefante é igual uma mangueira. Não, doido estão ficando vocês, o elefante é uma pele de borracha. E aí eles começaram a bater boca, até que eles se agrediram e um matou o outro, querendo defender a ideia deles do que era o elefante. Eles não estavam errados. Cada um percebeu uma parte do elefante. Se eles tivessem se questionado que talvez o elefante poderia ser a junção, a ideia do elefante fosse a junção de todas essas partes, eles não teriam se matado. Né? E eu acredito que o desenvolvimento espiritual, mediúnico hoje, ele depende de que você abra o seu código genético, as habilidades que você possui, de que você abra outras habilidades e que a gente vá entendendo junto o que é isso. Porque a gente está aqui para aprender a lidar com isso. A gente está aqui para se desenvolver e ajudar aqueles que estão nesse trânsito evolutivo, que já estão manifestando alguma característica desse trânsito evolutivo e não sabem o que fazer. Sem aprisionar, sem manipular e sem achar que a gente é melhor do que os outros. Porque todo mundo vai passar por isso. E a hora que todo mundo estiver lidando bem com isso, vai ser até ridículo olhar para trás e ver que as pessoas se manipulavam até por uma questão evolutiva, né? Um trânsito evolutivo. Bom, vai acabar
o tempo no Instagram, eu queria Sim. aproveitar. Posso falar uma coisa, Ricardo, antes de você Pode, por isso que eu finalizar? queria que você falasse agora no finalzinho, senão vai fechar aqui e você não vai conseguir falar de uma coisa muito legal que você está fazendo, né? Exato. Eu acredito, como eu já falei, que a mediunidade hoje ela serve a um propósito. E primeiro, eu acredito que a gente tem que saber qual é o nosso propósito de vida. Às vezes o seu propósito de vida é sim ajudar outras pessoas. E é bem possível que quem tem a mediunidade mais ostensiva tenha que ajudar, porque tem muita gente que precisa ser ajudada, não é? Mas tem gente que tem outras habilidades e outras necessidades e tem que fazer outras coisas. O mundo precisa de professores sensíveis, o mundo precisa de artistas maravilhosos, de engenheiros muito bons, pessoas da área econômica e comercial. Só que a gente precisa saber se a gente está alinhado com o acordo kármico, com o que a gente veio fazer aqui, ocupando o nosso lugar na vida, o nosso lugar nessa natureza, nesse todo que é a vida. Então, a minha maneira de contribuir, a gente tem algumas, tá? Não é que cada um tem apenas uma. Eu sempre trabalhei como educador, em projetos sociais, e eu sempre trabalhei também com as ferramentas, como, por exemplo, a numerologia, a hipnose. Então, hoje eu faço um trabalho para auxiliar pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. A minha principal ferramenta é a numerologia, mas eu também uso um pouco de radiestesia, eu uso muito a hipnose, eu trabalho sob os conceitos da constelação sistêmica familiar também, embora eu não seja constelador, porque são novas tecnologias que estão sendo abertas. Eu indico muito também o trabalho do Ricardo de liberação de ancestrais, o Liberar para Prosperar, porque são tecnologias sendo abertas para a espiritualidade. Então, eu gostaria de fazer um convite para você a se inscrever no meu canal do Instagram e também do YouTube. Eu estou fazendo um sorteio de uma análise numerológica. Está lá no meu perfil do Instagram, lá tem as instruções, está escrito sorteio mapa numerológico. Você pode se inscrever, participar desse sorteio e se você não ganhar e ainda você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acompanhe meu canal no YouTube ou então você pode me procurar. Eu garanto que eu vou fazer o melhor possível para tentar achar junto com você, com a sua sensibilidade, com muita amorosidade, qual seria talvez o seu propósito de vida se você ainda não está conseguindo enxergar ele sozinho, ok? Então, Nossa, Caesar falou em Pierini, cima, falou em cima. então eu agradeço de coração, eu amei fazer essa live, espero que a gente possa fazer mais vezes, né, Henrique? Vocês gostaram, pessoal? Se vocês gostaram, que talvez eu chame o César de novo, porque eu convivo pouco com ele, sabe? É. Mas só se vocês gostaram muito, se vocês derem muitos likes aqui no YouTube, talvez eu chame ele para fazer uma de E me perguntas e seguirem também no respostas. Instagram, né? E no Isso. YouTube. Gente, estou começando lá no YouTube. Me ajuda lá, vai. Tem conteúdo Se bom. isso ajuda o César a aumentar lá o canal dele do YouTube, também no perfil dele no Instagram, tá como Caesar Pierini, S Pierini, certo? Isso, César em latim. Caesar S. Pierini. Eu aguardo E vocês. pessoal, vou finalizar então aqui no Instagram.